Fala, fiel. Tá todo mundo ligado que quando o assunto é Corinthians, emoção e cobrança andam lado a lado. A gente volta hoje com aquele papo direto, sincero e cheio de opinião sobre o que tá acontecendo no Todo-Poderoso. O torcedor tá cansado de ver promessas e mais promessas, e a verdade é que o sentimento é de desconfiança. Se o time vencer a Copa do Brasil, vai ser lindo, vai ser inesquecível, mas ao mesmo tempo, vai escancarar um problema que a gente carrega há tempos. Porque a diretoria, meu amigo, adora usar um título como muleta para renovar com quem já devia ter saído faz tempo. É sempre o mesmo ciclo, parece uma novela repetida, ganha um troféu, renova com meio mundo de jogador que não entrega, e quando percebe, já tá preso de novo num elenco pesado, caro e sem vontade. O torcedor quer comemorar, claro que quer, mas também quer ver responsabilidade. Quer ver gente séria tomando decisão dentro do clube. E o papo de transfer ban já virou piada. É simples, tem que pagar, ponto final. Corinthians é Corinthians, não é clube para passar 2 janelas sem poder contratar. É absurdo ver o time nessa situação, e ainda com gente que parece confortável com isso. O mínimo que se espera é que quem tá lá dentro entenda o tamanho dessa camisa. Quando a gente começa a elogiar dirigente só por ser honesto, é porque a régua caiu demais. Honestidade não é qualidade, é obrigação. Mas no futebol, parece que virou luxo. Agora, falando de campo e bola, o torcedor já não tem paciência. O elenco atual é fraco, é preguiçoso, e o pior, parece sem gana. A vontade desapareceu. O Corinthians de antigamente entrava em campo para atropelar, hoje entra para ver o que acontece. Aí não dá. Não tem alma, não tem pegada, e isso irrita. Chega a ser revoltante ver jogador que parece estar fazendo favor para a torcida. Tem gente ali que já devia ter feito as malas há meses. Se o clube quiser mudar de verdade, tem que começar por uma limpeza geral. E não é exagero, é necessidade. Agora, se o Fabinho Soldado continuar como executivo em 2026, sinceramente, vai ser difícil acreditar em mudança. O torcedor já entendeu o padrão dele, contrata mal, gasta muito e entrega pouco. Jogador caro, de nome bonito, mas bola que é bom, nada. E é esse o problema, parece que ele nunca consegue achar um cara bom e barato, daqueles que vestem a camisa e deixam tudo em campo. Pagar milhões por apostas é fácil. Difícil é montar um elenco competitivo sem esbanjar. E se continuar nesse ritmo, a gente vai ver mais do mesmo, time desequilibrado, folha pesada e zero resultado. A torcida olha para os nomes e não se anima. Biel, Elinho, jogadores medianos que não mudam nada. É sempre o mesmo discurso, vai ser diferente, vai render, vai encaixar. Mas o tempo passa e a realidade é dura. Esses caras não têm perfil de Corinthians. Jogador que chega pra cá tem que entender o peso da camisa, tem que suar sangue, não dá pra entrar em campo pra cumprir tabela. O torcedor percebe quem joga por amor e quem joga por contrato. E hoje, o que mais se vê é jogador desinteressado, acomodado. E isso, pra fiel, é inaceitável. E quando a gente pensa que já viu de tudo, ainda aparece arbitragem para tirar o torcedor do sério. O jogo contra o time do interior foi mais um capítulo da novela de erros e falta de critério. O Dorival desabafou, e com razão. Não dá para aguentar o que estão fazendo com o Corinthians. O problema não é só errar contra, é o critério que muda o tempo todo, até dentro da mesma partida. O árbitro marca uma falta de um lado e ignora a mesma jogada do outro. Isso destrói o jogo, tira o foco do que realmente importa. O futebol perde quando a arbitragem vira protagonista. E olha, não é só o Corinthians que está sofrendo com isso, mas parece que o Timão é sempre um dos mais afetados. Todo campeonato é a mesma coisa, pontos deixados pelo caminho por causa de decisões absurdas. E no final, quem paga o preço é o torcedor, que vê o time se esforçar e ser prejudicado por um apito sem critério. É revoltante, e ainda vem gente dizer que é choro de derrotado. Não é choro, é cobrança por justiça. Amanhã vai ser outro time reclamando, e na semana seguinte, outro. Isso mostra que o problema é geral, e ninguém faz nada para resolver.
Mas voltando ao que realmente interessa, a análise do elenco mostra o quanto o Corinthians precisa mudar. Felipe Longo, por exemplo, até tenta, mas não transmite confiança. É goleiro que parece inseguro, e isso passa pro time. Mateuzinho, apagado, sem vontade de atacar, parece que entra só para marcar presença. Bidu, disperso. Garro, aquele lampejo no começo e depois desaparece. O Memphis quer ser protagonista, mas acaba criando atrito. E o Yuri Alberto, imprevisível como sempre, perde um gol feito e depois acerta um difícil. É o típico jogador que faz a torcida oscilar entre o amor e o desespero em questão de minutos. E ainda tem o Charles, que entrou com o sangue fervendo, o único que parece ter levado o espírito da Fiel pro campo. Pode até ter exagerado na dose, mas mostrou raça, mostrou vontade. E isso é o que falta pro resto do elenco. O Corinthians sempre foi sinônimo de luta, suor e entrega. Hoje, o que se vê é um grupo que parece desconectado da torcida, como se não entendesse o que representa vestir essa camisa. O resultado é um futebol sem intensidade, sem identidade. É duro dizer, mas o torcedor já não sabe mais o que esperar. Cada jogo é uma incógnita. A única certeza é a frustração. Porque a sensação é de que o Corinthians está preso num ciclo vicioso de decisões erradas, de dirigentes que não planejam e de jogadores que não se doam. E enquanto isso não mudar, o torcedor vai continuar sofrendo. A Fiel é gigante, é apaixonada, é leal, mas também está cansada. Cansada de ver o clube gigante sendo tratado como se fosse pequeno. Cansada de ver quem não honra a história e a tradição que essa camisa carrega. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai cobrar um preço alto. E sabe o que mais pesa, Fiel? É ver que dentro de campo a história se repete, jogo após jogo. O time entra sem brilho, sem intensidade, e quando o torcedor tenta se apegar a alguma esperança, vem mais uma atuação apática, mais uma derrota, mais uma coletiva com as mesmas desculpas. O discurso é sempre o mesmo, falta ajustar detalhes, a arbitragem atrapalhou, o grupo está unido. Mas na prática, o que se vê é um elenco sem identidade. O Corinthians que a gente aprendeu a amar era o time que jogava feio, mas ganhava com raça. Hoje joga sem alma e, o pior, sem resultado. É duro ver a camisa mais pesada do país ser tratada como coadjuvante. A verdade é que falta comando. Dentro e fora de campo. O Dorival tenta segurar as pontas, reclama, cobra a arbitragem, mas também precisa ser mais firme com o elenco. O Corinthians de 2025 não pode ser o mesmo de 2024. Não dá para repetir erros, insistir em jogador que não entrega e ficar refém de medalhão que vive de nome. O torcedor não aguenta mais ver atleta com a chuteira limpa no final do jogo. E quando um ou outro mostra vontade, é ofuscado por um sistema que parece conformado. O Corinthians não pode viver de lampejos, precisa voltar a ser temido, a jogar com aquela força que sempre foi sua marca. A paciência do torcedor está por um fio. Quando o time entra em campo e a Fiel canta, é um empurrão gigante. Mas chega um momento que só a torcida lutar não basta. É o clube que precisa dar resposta. O elenco tem que entender que o Corinthians não é lugar de conforto, é lugar de superação. Tem jogador que parece não entender o que é vestir essa camisa. O Corinthians é sinônimo de luta, é suor, é garra até o último minuto. É o time que não desiste nunca, mesmo quando o placar é adverso. Mas hoje, o que se vê é um grupo que desiste fácil, que não acredita, que se entrega antes do apito final. O reflexo disso é o que aconteceu nos últimos jogos. Um futebol arrastado, previsível, sem criatividade. Um meio-campo que não pensa, um ataque que não se movimenta e uma defesa que vive no limite. E quando o torcedor acha que algo vai mudar, o problema se repete. E olha que a torcida tenta apoiar, mesmo nos piores momentos. A Fiel é o que mantém o clube de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Mas chega uma hora que o amor precisa ser correspondido. O torcedor quer ver o time reagir, quer ver raça, quer ver indignação. E é impressionante como o Corinthians consegue complicar o que deveria ser simples. Contratações ruins, negociações mal explicadas, jogadores sem perfil de clube.
É um festival de escolhas erradas. E quando aparece um atleta que até poderia render, ele se perde num ambiente pesado, desorganizado, sem rumo. O problema é de gestão, de planejamento, de comando. O Corinthians precisa de uma revolução interna, de uma limpeza geral. Não adianta trocar técnico e manter a mesma estrutura falha nos bastidores. Enquanto as decisões continuarem sendo tomadas por quem não entende de futebol, o time vai continuar patinando. O torcedor já entendeu que título sozinho não resolve. Ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, seria um alívio, mas se for para mascarar os problemas, de nada adianta. O Corinthians precisa de um projeto sério, de planejamento a longo prazo. Precisa olhar para o mercado e buscar oportunidades inteligentes, não apostas milionárias em nomes duvidosos. E principalmente, precisa resgatar a identidade de time brigador. O Corinthians sempre foi sinônimo de resistência. E ver esse elenco atual apático é quase um insulto à história do clube. O momento é de reflexão, mas também de cobrança. Chega de promessas vazias e contratações que não fazem sentido. O torcedor quer ver um time competitivo, com sangue nos olhos. Jogador que entra em campo sabendo que vestir a camisa do Corinthians é um privilégio, não um fardo. A cada jogo, a cada derrota, a paciência diminui. E o pior é que o torcedor olha para o futuro e vê as mesmas caras, os mesmos erros, a mesma apatia. Isso precisa mudar. A arbitragem pode errar, o sistema pode atrapalhar, mas o Corinthians não pode depender disso para justificar a falta de resultado. O que falta é futebol, é planejamento, é alma. A camisa pesa, e quando o elenco não aguenta o peso, o torcedor sente. É hora de resgatar o espírito corintiano, aquele que fazia o time virar jogo impossível, que enfrentava adversários gigantes sem medo. Aquele Corinthians que fazia o torcedor se orgulhar mesmo na derrota. Porque perder lutando é uma coisa, mas perder sem lutar é inadmissível. E se o clube quiser voltar a ser protagonista, precisa se reinventar. O torcedor pode perdoar um erro, pode aceitar um mau resultado, mas não aceita a falta de vontade. A Fiel não quer luxo, quer entrega. Não quer promessa, quer atitude. O Corinthians nasceu da força do povo e é movido por ela. Mas o povo tá cansado de ver o time jogando sem paixão. Chega de elenco preguiçoso, chega de dirigente que não sente o clube. O Corinthians precisa de quem viva essa camisa, de quem entenda o que significa o preto e branco, de quem respeite o grito da Fiel. A cada rodada que passa, fica mais claro que o problema é mais profundo do que se imagina. O torcedor pode até acreditar num milagre, mas sabe que sem mudança verdadeira, o futuro será o mesmo. O Corinthians precisa de uma virada de mentalidade, de atitude, de comando. O clube é gigante demais para se contentar com pouco. E se dentro do campo a coisa não muda, a pressão de fora vai crescer. Porque o torcedor pode até sofrer, mas nunca vai deixar de cobrar. E se tem uma coisa que a Fiel sabe fazer bem, é cobrar. Porque amar o Corinthians também é exigir o melhor dele, mesmo quando parece impossível. E o mais louco é que mesmo com tudo isso, a Fiel não abandona. Pode estar chovendo, o time em má fase, a tabela apertada, o clima pesado, mas a torcida tá lá, cantando, empurrando, acreditando. É essa paixão que mantém o Corinthians vivo, mesmo quando tudo parece ruir. O torcedor vê defeitos, reclama, critica, mas é movido por amor. E esse amor é o que o elenco precisa entender. Não é só sobre jogar bola, é sobre representar milhões de pessoas que vivem e respiram o clube todos os dias. É sobre honrar uma história de luta, de superação, de resistência. O Corinthians não nasceu para ser coadjuvante, nasceu para ser protagonista, para bater de frente com qualquer um, dentro ou fora de casa. Mas para isso acontecer, é preciso atitude. Chega de promessas, chega de discursos vazios. O Corinthians precisa voltar a ter alma, precisa olhar para o campo e ver 11 guerreiros jogando com o coração. Não dá mais para aceitar jogador acomodado, dirigente perdido e treinador tentando justificar o injustificável. A camisa é pesada demais para quem não sabe carregá-la. O Corinthians é o reflexo do seu povo, e o povo não desiste nunca. Então que essa virada venha,
Porque o torcedor merece ver o Timão de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, no topo, jogando com raça, com coragem e com a cara do Corinthians de verdade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um burburinho daqueles começou a circular pelos corredores do Parque São Jorge e ganhou força nas últimas horas. Robinho Júnior teria um pré-contrato assinado com o Corinthians. A notícia, ainda não confirmada oficialmente por nenhuma das partes, já movimenta bastidores e redes sociais, reacendendo o imaginário do torcedor alvinegro por uma nova promessa capaz de incendiar a Fiel. Fontes próximas ao staff do jogador afirmam que as conversas com a diretoria corintiana vêm acontecendo há algum tempo, em clima de total sigilo. O acordo, segundo se comenta, envolveria uma cláusula de confidencialidade que manteria tudo em silêncio até a abertura da próxima janela de transferências. Mesmo assim, a informação teria escapado, e bastou uma fagulha para que as especulações se espalhassem. Robinho Júnior, jovem atacante de talento precoce e dribles desconcertantes, já vinha sendo observado por clubes do eixo Rio-São Paulo. O Corinthians, atento ao movimento de mercado, teria se antecipado, apostando em um nome visto como aposta de futuro e, ao mesmo tempo, de impacto imediato. A diretoria, que busca reconstruir o elenco com nomes jovens e de alto potencial de revenda, enxerga no jogador um perfil ideal, carisma, velocidade e um futebol leve, capaz de animar a torcida em um momento de transição. Enquanto isso, o entorno do atleta mantém o discurso de cautela. Nenhum comentário oficial foi emitido, mas a movimentação nas redes sociais do próprio Robinho Júnior não passou despercebida. Curtidas em publicações ligadas ao Corinthians e emojis enigmáticos em stories foram suficientes para alimentar a teoria de que o destino do atacante já está traçado. Nos bastidores, o sentimento é de que a diretoria corintiana prepara um anúncio de impacto, algo que devolva ao torcedor o brilho nos olhos. A chegada de Robinho Júnior, se confirmada, pode simbolizar mais do que uma contratação, pode representar um novo ciclo, um respiro de ousadia em meio à pressão. Por enquanto, tudo ainda gira em torno do rumor. Mas, em Itaquera, onde o silêncio costuma esconder grandes movimentos, ninguém duvida que há fogo por trás dessa fumaça. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!